Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a teoria neoclássica. Passada a ressaca da Segunda Guerra Mundial, no início, mais ou menos, dos anos 50, o mundo começou a passar por um intenso desenvolvimento industrial e econômico, ou seja, o mundo das organizações começou a sofrer grandes mudanças e transformações. Com o aparecimento da televisão, do avião a jato e o início das telecomunicações, fez com que o mundo organizacional não fosse mais o mesmo, e as repercussões nas teses da administração fatalmente ocorreram. Então, apesar da influência das anteriores teorias estudadas em nossas videoaulas, a tese comportamental e a tese humanística, os pontos de vista clássicos sempre estiveram em evidência. Eles nunca deixaram de coexistir com as novas teorias. Todas as teorias administrativas sempre se apoiaram na teoria clássica, seja como ponto de partida ou até mesmo como base para contrapartida, contraponto ou crítica. Lembra da teoria humanística em contraponto à teoria clássica? A teoria neoclássica nada mais é do que a teoria clássica repaginada, modernizada, atualizada, redimensionada aos problemas administrativos atuais e, principalmente, aproveitando as diversas outras teorias para agregar tais contribuições ao conjunto de suas teses. As principais características da teoria neoclássica da administração são basicamente o seguinte. Primeiro, ênfase na prática da administração, ou seja, a busca intensa por resultados concretos e palpáveis, pelo pragmatismo, muito embora não se tenha separado ou esquecido os conceitos teóricos da administração. Perfeito? Outra característica é a reafirmação relativa dos postulados das teorias clássicas. A teoria neoclássica trata-se de uma reação à enorme influência das ciências do comportamento no campo da administração em determinados aspectos econômicos e concretos. Ou seja, o pessoal percebeu que a lucratividade, a economia, a eficiência, elas estavam sendo apartadas, separadas do centro das atenções na administração. Então, todos os fundamentos foram realinhados, mas apenas, veja bem, apenas realinhados, ajustando-os às contingências da época atual e dando-lhes uma configuração um pouco mais ampla e um pouco mais flexível. Outra característica é a ênfase nos princípios gerais da administração. Os neoclássicos, os teóricos da teoria neoclássica, eles estabeleceram normas de comportamento administrativo, com o objetivo do quê? De orientar o administrador no desenvolvimento de suas atividades, de suas funções. Então, nessa época, de repente, o gerente, o coordenador, o diretor, ele, de repente, tem um manual de normas de procedimentos, orientando ele como proceder em suas funções. Outra característica é a ênfase nos objetivos e nos resultados. E essa ênfase, ela preconiza que toda organização existe não para si, mas para alcançar objetivos e produzir resultados. Isso para ter condições de poder, como meio de avaliar o desempenho das organizações, uma ferramenta que efetivamente surta bons resultados para a empresa. Principalmente se a gente pensar que são os objetivos que justificam a existência e são os objetivos que justificam a operação, né, a vida de uma organização. E, por fim, uma característica é que a teoria neoclássica ela é eclética. O que significa isso? Embora se baseiem na teoria clássica, os autores neoclássicos eles são ecléticos. No caso, por exemplo, é que, além de absorverem o conteúdo, usarem o conteúdo da teoria clássica, eles também absorvem o conteúdo de outras teorias administrativas mais recentes. E um dos melhores produtos da teoria neoclássica, é o que eu vou citar para vocês, é o único que eu vou citar para vocês, que eu achei muito importante, é a chamada administração por
objetivos. E falando-se na APO, na administração por objetivos, eu digo o seguinte: na década de 50, a teoria neoclássica ela voltou a sua atenção, antes fixadas nas atividades, nas chamadas atividades meio, ou seja, como fazer as coisas, para os objetivos ou finalidades da organização. Ou seja, passou-se a não se preocupar mais com o como administrar. Começou a se preocupar o porquê e com o para que administrar. A administração por objetivos, também conhecida como APO, ela apareceu em 1954. Mas, em primeiro lugar, queria citar para vocês o seguinte: quem foi o criador da APO? O criador foi um cara chamado Peter Drucker. Peter Ferdinand Drucker. Ele foi um escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca. Ele foi considerado como o pai da administração moderna, ele sendo o mais reconhecido dos pensadores do fenômeno dos efeitos da globalização na economia geral e, em particular, nos fenômenos que ocorriam dentro das organizações. Agora, a gente tem que entender a administração moderna como uma ciência que trata sobre pessoas nas organizações. Isso é o que ele dizia sempre na sua teoria. Ele foi considerado, o Peter Drucker foi considerado o criador dessa teoria, porque ele escreveu um livro chamado Administração por Objetivos. A ideia era descentralizar a organização e administrar a organização por resultados, onde cada departamento determinaria como contribuir para atingir os resultados estipulados pelo nível estratégico da empresa. E quando a gente pensa em atingir esses resultados, a gente pode dizer que tais resultados seriam, na realidade, os objetivos da empresa. Agora, o que é que se caracteriza um objetivo? O que significa um objetivo? Veja bem, academicamente, a gente pode conceituar o objetivo como um enunciado escrito sobre resultados a serem alcançados num período determinado, num determinado tempo. O objetivo ele tem que ser qualificado, ele tem que ser difícil, ele tem que ser relevante, ele tem que ser compatível, ele tem que ser mensurável e, principalmente, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser importante para os objetivos da empresa. Os objetivos eles precisam ser escalonados, ou seja, organizados em uma ordem gradativa de importância, em uma ordem gradativa de relevância, em uma ordem gradativa, inclusive, de prioridade. Em função do quê? Em função de sua contribuição à organização como um todo. A administração por objetivos, ela propõe o estabelecimento de um conjunto dos objetivos entre todos os envolvidos, gerentes e subordinados, sendo que os objetivos e os critérios de avaliação, eles são estabelecidos dentro de cada departamento. Contudo, entretanto, e por que não dizer necessariamente, eles devem ser interligados para dar suporte ao objetivo geral da organização. Então, a administração por objetivos, ela prima pela mensuração e controle dos resultados e também preconiza a sua contínua avaliação para verificar se os indicadores escolhidos pelos departamentos permitem um acompanhamento adequado dos resultados obtidos referentes ao planejamento anteriormente estabelecido. E outra coisa, os objetivos eles são fixados pelo nível mais alto da organização, que é o que a gente chama de nível estratégico. Portanto, esses objetivos eles têm como finalidade toda a organização e, ao fixá-los e ao definir eles, a gente deve ter em atenção alguns critérios, tais como a posição que a organização ocupa no mercado, o nível de inovação e criatividade dos produtos oferecidos pela instituição e, principalmente, pelo que, na minha opinião, trata-se do mais importante de todos os objetivos de qualquer empresa, que é a satisfação do cliente. E para que esses objetivos tenham resultados, é necessário a gente elaborar um negócio chamado planejamento estratégico.
E para que esse planejamento estratégico seja eficiente e eficaz, inclusive essas duas palavras eu vou colocar na nossa avaliação, para vocês fazerem a pesquisa do significado delas. Perfeito? Então, para que esse objetivo seja eficiente e eficaz, é necessário realizar algumas ações, do tipo, por exemplo, primeiro, uma avaliação do ambiente interno da organização, onde se deve levantar os pontos fortes e os pontos fracos. Ou seja, o que a empresa faz bem e quais os itens, quais os pontos em que ela poderia melhorar. E, por fim, melhorar, minimizá-los. Ou até mesmo, no caso das falhas, dos pontos fracos, extinguir esses pontos fracos. E, por fim, apontar quais são os recursos financeiros, recursos materiais necessários para que ocorra satisfatoriamente essas mudanças. Outra coisa que é muito necessária é avaliar o ambiente externo da empresa, da organização, onde se possa encontrar possíveis ameaças que englobam desafios e restrições a serem superados e encontrar também o que a gente chama de oportunidades. Vejam bem, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, as variáveis elas são controláveis, você consegue controlar. O mesmo não acontece no ambiente externo. Você não tem controle das variáveis no ambiente externo da empresa. Por exemplo, leis, normas fiscais, mercado, concorrência e muitas outras coisas. A gente não tem como controlar. Pode até mesmo prever algumas coisas, mas controlar, a gente não controla. Todos esses dados, com todos esses dados em mãos, objetivos, avaliação de ambiente interno, externo, recursos disponíveis, tudo isso em mãos, o que é que a gente faz? Nessa hora, o pessoal elabora alternativas estratégicas que se transformarão em planos que serão passados a todos os departamentos da organização conforme o quê? Conforme o nível hierárquico, conforme o grau de autoridade, conforme o nível de responsabilidade de cada pessoa dentro da empresa. E esses planos, então, para se conseguir mensurar a temperatura, avaliar os efeitos que estão surtindo dentro do que foi planejado, esses planos, eles deverão ser avaliados constantemente. Agora, por quem deverão ser avaliados? Justamente pelos responsáveis por sua execução, pelos coordenadores, pelos funcionários, por todas as pessoas que são responsáveis por supervisionar as atividades e por executar as atividades. Perfeito? Outra coisa também que deve ser levada em conta é que, ao utilizar a administração por objetivos, a organização deve estar atenta aos seus benefícios e aos seus problemas. Eu vou explicar dar um exemplo de cada um deles para vocês. Por exemplo, benefícios. A administração por objetivos, ela permite fixar os objetivos com mais clareza. Então, isso permite que a gente defina um planejamento melhor, com os padrões de controle mais adequados e com toda a clareza para que a gente atinja os objetivos. E com isso vem outro objetivo. Ela aumenta o nível de motivação dos funcionários, o nível de motivação das pessoas, mas, detalhe, desde que essas pessoas se sintam ativas no processo de decisão. Mas tem um mais bem grande. Essas pessoas precisam ser treinadas e capacitadas para desempenhar as atividades destinadas às suas atividades, destinadas às suas funções. Se você não tiver colaboradores treinados, nada do que você planeje vai ser efetuado com qualidade e presteza necessárias para que você consiga atingir o seu objetivo. Se isso ocorrer, você pode definir o melhor dos melhores planos do mundo. Nada dará resultado. Nada terá sucesso. Agora, um exemplo de problemas com a administração por objetivos. Deixa eu ver. Alguns líderes podem utilizar, por exemplo, a administração por objetivos para coagir seus subordinados. Então, ocasionalmente, pode ocorrer a aprovação, por exemplo, de objetivos que simplesmente não atendem às necessidades da organização. E com isso, isso aí pode gerar um monte de relatórios de resultados e a fixação de objetivos facilmente mensuráveis, mas em detrimento, esquecendo-se de outros objetivos mais importantes para a empresa. Certo, pessoal? Bom, terminamos o assunto de hoje. Na próxima aula,
a gente vai finalizar o assunto sobre as abordagens, as teorias da administração. Eu vou passar, na próxima aula, rapidamente sobre a teoria burocrática de Max Weber. Vou falar sobre a teoria comportamental de Herbert Simon. A gente vai discorrer sobre a teoria geral dos sistemas, que foi influenciada por Ludwig von Bertalanffy. E, finalmente, vou falar um pouco sobre a teoria da contingência de Alfred Chandler. E uma observação importante, pessoal. No texto da aula, aqui na plataforma, eu sempre vou colocar palavras-chave para vocês fazerem pesquisas na internet, ou até mesmo links sobre textos, sobre os assuntos tratados na videoaula. Façam a pesquisa e utilize o que pesquisarem para responder às questões da avaliação. E, por favor, façam a avaliação com calma, sem pressa, ok? Bem, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau.